Time ticks and decays, never to return, never to feel whole. Isn't it so easy to lose yourself in time, to draw a finish line, to give yourself to one beyond what's good and bad? It kills me not to know. Lost beyond the edge, planning what to say. It kills me not to know, but yet I carry on, letting go of safety, holding on to fear. Will you be there when beyond what's God and bad? Beyond what's good and bad. Testando som? Um, dois. Fala pessoal de Agudos, boa noite a todos vocês. Mais uma noite de quarta-feira para nosso debate virtual aqui, né? Hoje com um layout aí um pouquinho diferente, tá bom? A gente brincando um pouquinho aqui mais, né? Pra gente poder dar uma animada aí para vocês, tá bom? Né? Então estamos aqui mais uma vez, né? Professor Doni Ferreira, né? E o Franklin Henrique, para a gente falar mais um pouquinho, né? Sobre política, né? Essa é a nossa segunda edição do debate virtual, tá bom? Então nós trouxemos alguns temas aí para nós falarmos um pouquinho, não é verdade, Gordinho? É isso aí. Essa semana também alguns candidatos, né, nos procuraram e também a gente acabou entrando em algumas lives, vendo alguns vídeos,
né, vendo algumas publicações de alguns candidatos, né, porque a gente sabe, né, tem mais de 270 candidatos aí, então a gente precisa pensar muito bem, né, em quem a gente vai votar, na verdade, a gente precisa mesmo, né, dar uma pesquisada legal, porque Agudos quer algo novo, na verdade, a gente sabe que qualquer candidato a vereador eleito e o prefeito, né, a partir do ano que vem, com certeza vai ser muito cobrado e muito bem cobrado pela população, porque agora a população realmente está acordando, né, a população né, já quer coisas novas, já sabe mais o que falar, não é verdade? Já sabe realmente o que cobrar, então por isso nós estamos aqui mais uma noite, né, mais um debate virtual, falando um pouquinho de política aí, pelo menos uma horinha aí, e esperamos vocês aí também, a interação de vocês aí junto conosco, nesse debate virtual, tá bom? Manda uma boa noite pra galera aí, Franklin. Boa noite, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Essa é a segunda edição, é o segundo momento que a gente tem para poder falar mais um pouco sobre aí esse momento que a gente está vivenciando, esse momento de política, de decisão, de pensar um pouco a respeito, até porque nós como cidadão de Agudos, a gente quer eleger o nosso melhor, né? A gente quer, dentro das opções que a gente tem, entregar o nosso melhor para que esse melhor nos represente da melhor forma possível. Ficou um pouco redundante, mas acredito que vocês entenderam. Beleza, pessoal? Muito obrigado de antemão a todos vocês que estão acompanhando a gente aí. A gente está nesse segundo momento. Vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa boa ainda para a gente conversar, tem muita coisa para a gente debater, algumas ideias para a gente expor, algumas pessoas que nos procuraram, como o Dani já disse, outras que a gente observou. Temos muitas coisas positivas e negativas para poder pontuar para vocês. O que a gente pede é o momento de atenção de todos vocês. Prestem atenção, qualquer dúvida estamos à disposição, como na live anterior, como nos momentos anteriores, estamos aí. O que precisarem, a gente aí, podem contar com a gente. Beleza, pessoal? Vamos nessa. É isso aí, pessoal. Vamos entrando. Então, assim como o Franklin falou, né? Nós, durante essa semana, né? Depois da nossa primeira live, a repercussão foi muito positiva, né, nas nossas andanças aí, né? Pela cidade, né? Indo para o trabalho, indo fazer atividades, né? De ir para o mercado, ir numa farmácia. A gente acabou encontrando algumas pessoas, né? Da comunidade, né? E algumas pessoas veio, né? Nos falar que assistiu ao vivo a live ou assistiu depois, mas falou que a repercussão foi bem positiva, que realmente nós precisamos disso, né? Nós precisamos falar um pouquinho de política, né? Nós precisamos escolher realmente os nossos representantes com sabedoria, tá bom? Então a gente precisa disso. Para a live de hoje, nós colocamos alguns temas. Na live passada a gente mostrou para vocês o site onde vocês podem pesquisar sobre os candidatos e saber um pouquinho, pelo menos um pouquinho assim, né, que está lá no site lá, cada um dos nossos candidatos, tá bom? Tanto a vereador, quanto a prefeito, quanto a vice-prefeito. Então, nós vamos depois mostrar, né, novamente esse site, nós vamos tentar ir para alguns vereadores, né, mostrar um pouquinho mais de alguns vereadores que estão ali, né, e nós vamos falar também, né, da nossa opinião, né, de alguns, aí é claro, né, a gente vai contar a nossa opinião também. Ixi, parece que caiu a nossa conexão aqui. Pera aí, deixa eu ver como é que tá aqui. Tá funcionando. Vamos ver. Aqui. A produção tá cuidando dos detalhes nesse momento. Não, entrou ali, deixa eu ver aqui. Tá funcionando, tá funcionando. mais rápido. Ah, tá sim, já pegou teu olhando aqui, né? Aê. Ah, tá sim. É isso aí, pessoal. A gente preocupado com alguns problemas técnicos, mas deu tudo certo, tá bom? Então, um dos nossos temas é falar o que para vocês? Qual que é a função de um vice-prefeito? Fica essa pergunta, né? Por quê? Eu vi, né, durante a pré-campanha, né, que o pessoal estava fazendo, aí algumas pessoas, né, perguntavam assim, o prefeito tal, né, colocou lá, sou pré-candidato a prefeito e tal, né, aí, mas qual é o seu vice? E as pessoas perguntavam, né, eu vi algumas pessoas perguntando, mas qual é o seu vice? Aí outros, qual é o seu vice? Eu fiquei me perguntando, mas por que as pessoas ficam perguntando quem é o vice? Porque assim, eu mesmo, até uns tempo atrás, eu não sabia muito bem para que servia um vice-prefeito. Eu imaginava muito que era para quê?
para, né, como a gente, por exemplo, se a gente falar de uma empresa, né, o vice-prefeito, o vice-presidente lá da empresa, ele responde da mesma maneira que um prefeito, né, na ausência deste prefeito, não é verdade? Isso. Então, falando de uma empresa, então o vice, né, o vice-presidente lá da empresa, ele responde nas mesmas, com as mesmas atitudes lá do presidente, quando o presidente não está. Isso. Então eu imagino isso, por isso que a gente trouxe isso para trazer, né, para falar para vocês. Essa é a minha opinião, o Franklin vai contar a dele. Então, para mim, o vice-prefeito ele serve para isso, né, para substituir, né, o prefeito onde ele não puder ir. Vamos imaginar, tá tendo uma inauguração do ginásio de esportes, por exemplo. Né? E nisso o prefeito está lá presente para a inauguração do ginásio de esportes e tal. E nesse mesmo momento está tendo uma reunião do secretariado, por exemplo, onde está falando sobre a saúde, sobre o esporte, sobre a assistência social, por algum outro motivo, não é verdade? Então aí o prefeito foi nessa inauguração, porque também é muito importante, e aí o vice-prefeito estava lá, o representando, e automaticamente os dois são uma pessoa só, não é verdade? Então, isso é o que eu penso sobre a função e o porquê existe o vice-prefeito. Agora, com você, Gordinho, o que você acha? Vamos lá, seguinte, o meu ponto de vista, ele é bem simplificado nesse sentido de vice-prefeito. Por quê? Porque eu acredito que o vice-prefeito ele tem que trabalhar tanto quanto o prefeito. Por quê? Porque a gente tem visto muito, não sei na cidade de vocês, caso a gente tenha alguns amigos de outra cidade, tá? Aonde o que acontece? A gente vê que tem filas para poder falar com o prefeito. Existem reuniões que são realizadas entre a população e o prefeito. E isso... A cachorra tá trabalhando, gente. E isso, de certa forma, é algo muito ruim. O porquê que isso é ruim? Porque você toma um tempo onde ele poderia estar resolvendo uma outra coisa e o seu vice, de certa forma, a gente acaba não sabendo qual é a sua real função e o porquê ele foi eleito, né? E, no final das contas, acaba não fazendo nada. Eu até tenho uma sugestão, se você me permite, tá? Sobre essa questão de vice-prefeito. É simples. Deixe com que o prefeito ele trate de situações específicas para a cidade, que busque por recursos, que faça suas reuniões, que é necessário, porém que o vice-prefeito ele faça esse atendimento com a população. O porquê disso? Porque você vai trazer a população para mais perto, não isentando o prefeito desse momento, muito pelo contrário, mas também trazendo a importância do vice, que foi eleito assim junto com o prefeito, para que ele também possa ajudar, até porque a mesma autonomia que o prefeito tem, o vice-prefeito tem. Então, a gente entende isso e não queremos que o vice-prefeito ele só tenha essa nomenclatura e, na maioria das vezes, acaba rompendo por não fazer nada, porque é isso que eu entendo. Né? Porque quando você está engajado no trabalho, quando você está comprometido junto daquela liderança, que no caso é o prefeito, tudo vai correr teoricamente bem, porque você está ocupado, o prefeito ocupado, nisso a gente consegue atender mais a população, nisso o prefeito consegue trazer mais recursos, consegue trazer mais verba para a cidade e consegue desenvolver a cidade de uma forma melhor. Tá? Esse aí é o nosso primeiro ponto e é o que eu penso um pouco sobre vice-prefeito. E aí é isso mesmo, né? Então, já que levantamos essa pergunta, né? Para que serve um vice-prefeito? Demos a nossa opinião. Então, falando já da função do vice-prefeito, que a gente acha que então a função dele é a mesma que a do prefeito, né? E eles podem se dividir, é como se o prefeito fosse dividido em dois, não é verdade? Isso. Né? Com a mesma função em locais diferentes, não é verdade? Né? E poder um correr atrás de recurso, outro vai para no seu lugar e para isso, para isso. Então, isso quer dizer para vocês, amigos eleitores, população de Agudos, que a cobrança é a mesma. Então, você, né, que vai votar em prefeito X, onde o vice é o vice Y, entenda o seguinte: quem paga o salário do vice-prefeito também é você. Então, acorda, gente. Se a gente está numa cidade onde tem um prefeito e por algum motivo no meio do seu mandato se rompe os dois, então o vice-prefeito quer ir de um lado, o prefeito quer ir do outro, me desculpe, mas se o vice-prefeito desistiu do mandato, vamos dizer assim, para mim já não deve mais receber o salário, correto? Isso. Né? Porque abandonou. Imagine nós, né? Eu
funcionário de uma empresa Somos privada. funcionários de uma empresa privada e por algum motivo eu não concordo com as atitudes lá do meu presidente ou do meu chefe, não é verdade? E eu falo, não, hoje eu não vou mais trabalhar, não é verdade? Porque eu não concordo com essa situação. Se eu não vou trabalhar, o que vai acontecer comigo? Vou ser mandado embora, na verdade, o salário não vai vir, né? Então, essa é uma das nossas ideias de falar para vocês, então, por que existe o vice-prefeito? Para trabalhar como o prefeito, tá bom? É claro que com atribuições um pouquinho diferentes, por isso que o salário tem a sua diferença, mas deve ser cobrado na mesma intensidade Até por porque- nós. Até porque, Dani, desculpa te cortar, essa questão do salário, ela acaba sendo até meio que complicado, porque assim, de certa forma, não recebe qualquer salário. Recebe um salário que, se for ver, é um salário até gratificante, assim, em questão, né, financeira, é um bom salário. Então, já que você está sendo bem remunerado por aquilo que você exerce, a melhor forma é que você exerça com perfeição, exerça com o seu melhor, que é entregar o atendimento às pessoas, participar das reuniões, ser mais presente. E nós entendemos isso, tá? Não tem como existir uma liderança, o seu vice-líder, eles serem, de certa forma, rachou aquela liderança e ainda assim ser remunerado por aquilo. Isso é um ponto. Tá? Não estamos querendo dizer sobre o que aconteceu no passado, muito pelo contrário. O que a gente busca é esclarecer as dúvidas da população, das pessoas que nos escutam, das pessoas que acabam assistindo o nosso vídeo. O que a gente quer mostrar? Que a gente precisa de pessoas que estejam engajadas, que não defendam apenas seus princípios ou seus direitos pessoais, mas que pense como um vice-prefeito que vai auxiliar o prefeito a atender as pessoas, a poder dar aquela devida atenção, e o prefeito ficar encarregado de buscar recursos para a cidade, de buscar ferramentas para que a nossa cidade ela possa se desenvolver ainda mais. Bom, é isso aí, pessoal. É a nossa opinião, né? É claro que a gente respeita outras opiniões, na verdade, mas é que a gente queria falar isso para vocês da questão do vice-prefeito, porque a gente viu antes mesmo de campanha, antes mesmo da gente já organizar nossas lives aqui, a gente viu que isso aí realmente seria um tema a ser discutido, a ser levantado, né? Porque a gente precisa entender isso. Assim como a gente falou na live passada, onde a gente estava falando assim, bom, o prefeito escolhe os seus cargos de confiança, são as pessoas de confiança que vai trabalhar com ele, são cargos de confiança que não precisam trabalhar, né, através de concurso, não é verdade? Então tem lá o secretário ou o diretor de alguma coisa, entendeu? Então, essas pessoas também são pagas pelo nosso salário, tá bom? Então, a gente também se vê um secretário, um diretor, alguém que trabalha lá na escola ou no posto de saúde, algum representante lá, né, que também é funcionário público, independente de ser cargo de confiança ou ser concursado, né, o salário que está pagando esse indivíduo é o nosso, tá bom? Né? Então é pago com o nosso, né? Com o nosso imposto, tá bom? Então nós precisamos fiscalizar isso. Eu sei que a nossa vida ela é muito corrida, com diversas outras atribuições, na verdade, mas a gente precisa dar essa balançada na população, né? Para que você também acorde quanto a isso, tá bom? Não adianta a gente ficar só jogando nas redes sociais lá uma coisa, estão pavimentando a minha rua aqui e deixaram um buraco, sei lá, não sei o que, sabe? Rede social não vai adiantar em nada, rapaz. A gente vê... Isso aí é um ponto muito importante que a gente vai abordar. A gente vê sobre exemplo vereador disso. também. A gente tá vê fazendo muito exemplo isso, disso nos fake news. Isso. Entendeu? O pessoal abre um face fake ali para poder denegrir talvez o prefeito ou o vereador ou até um outro funcionário público ali, né, por determinada situação que aconteceu, mas isso não resolve nada, gente, entendeu? Né, a gente tem que realmente mostrar a cara. Para isso existe Ministério Público, existem diversas, né, organizações aí para a gente poder ir brigar pelos nossos direitos, tá bom? É uma coisa que eu acredito que a partir do ano que vem, né, quem estiver no poder legislativo, né, estiver ali à frente, principalmente eu falo porque dos vereadores, porque toda a repercussão dos vereadores, né, como teve esse ano, né? Então eu acho que o pessoal vai ter que trabalhar bastante mesmo, porque a população ela acordou, tá bom? Então muita gente que a gente tá conversando aí, ela acordou, não é verdade? Isso. Manda um abraço pro pessoal que tá entrando aí. A gente viu ali, ó, nosso amigo Thales Coelho, diretamente lá de São Paulo. Monstro. Edmundo ali, o Gé, Niltinho acabou entrando ali. Tem mais gente aqui que passou aqui.
entrando aí, a gente gostaria de deixar um abraço para os que já passaram, a gente acabou não falando aí, um abraço, muito obrigado pela intenção de vocês de estar nos escutando, né? Que Deus possa abençoar todos vocês, tá? Vamos lá, Doni, pra gente seguir, Bora, vamos que que o nosso vamos. tempo é Beleza. curto. Próximo O tópico agora é sobre vereador, né? Vereador, hoje a gente está sendo aí, tendo, né, um caso bem complicado dentro da nossa cidade, né? Não é só um caso específico, são vários, porém, a gente tem uma quantidade de 270 opções que a gente vai ter que decidir entre esses 270, 13, para poder estar ali fazendo, né, algo por nós, nos representando, fiscalizando e por aí em diante. Quer acrescentar alguma coisa? Já vamos começar. O que você então, quer? é isso aí. Como o Franklin falou, são 270 nomes aí. A gente tá vendo ali até candidatos a vereador entrando na nossa live. Putz, Isso. é um prazer demais. Principalmente demais. alguns que já conhecem a gente, né? Assim, pessoalmente, que é o caso do César, o caso do Rogério aí, né? Então, que acabaram de entrar ali, mandar um abraço para vocês aí, né? O César mesmo é um dos vereadores que a gente conversou durante essa semana também, viu que é um cara bem inteligente nas suas ideias, entendeu? Com certeza um dos nomes que logo a gente vai estar falando aqui, isso. porque a nossa ideia é tentar chegar no final dessa série de lives, tentar chegar com 13 nomes. Até chegar aos 13 nomes, com certeza muitos nomes vão chegar até nós, né? Muitos já chegaram, a gente já eliminou, né, praticamente. Rápido. Para falar de vereadores, então, Gordinho, como que você quer falar? Quer falar desses aqui? Eu ainda Como não, que você eu quer só fazer? queria falar o seguinte, que algo que mexeu muito comigo essa semana, até eu cheguei a reportar para vocês. Amigo vereador, por favor, não seja você vingativo de qualquer maneira. Não faça ameaças, porque outra pessoa, ela pensa diferente de você. Na live anterior a essa, a gente falou sobre respeito. E respeito, ele é algo mútuo, e respeito é algo que deve ser partilhado por todos nós. Tá? Então, se aquilo que eu acho, pra mim, certo, ela não é simplesmente a verdade absoluta. Por quê? Porque eu tenho a outra pessoa, no caso o Doni, que também tem a verdade dele e também naquilo que ele acredita. A gente tem que debater como seres humanos e chegar, talvez, a um denominador comum. Isso vai trazer, de certa forma, aí uma totalidade para nós de uma situação positiva. Tá? Com isso, eu acabei vendo muito, né, vereador fazendo vídeo de lixo na rua, de buraco, e que ficou falando que vai... o cara passou de carro, falou assim ainda, ó, pode deixar, eu vou ver isso pra você. Cara, isso não é o seu papel. O seu papel é fiscalizar, ok. Porém, para evitar todo esse desgaste, é necessário que você transporte essa situação para as pessoas que é de real responsabilidade. Se você encontrou um lixo, então entre em contato com o setor de obras, eles recolhem o lixo. Acabou. Não queira fazer a sua candidatura pautada em lixo que a sociedade acaba colocando. Porque hoje a questão desse lixo é consciência das pessoas. Se o cara tem uma árvore na casa dele, ele começa a cortar os galhos. Hoje ele vai lá e coloca uma quantia. Você vai limpa, amanhã provavelmente ele vai pôr de novo. Entendeu? Então não tem a ver com a questão do lixo simplesmente. Cabe a você, como vereador, então, fazer algo para poder dar essa consciência para as pessoas e transformar a situação de lado. Não é tentar se promover por cima de lixo, não é tentar se promover por cima de buraco, porque tem o setor da garagem que é responsável por esse buraco. Se então você encontrou um buraco, entre em contato com eles. Fala, ó, tem um buraco assim, 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 tá atrapalhando a via, é necessário por conta das pessoas, é necessário por conta dos carros, e mostra a real importância, sem utilizar de uma câmera para poder se promover. Isso é algo muito ruim, isso é algo muito baixo, tá? Outro ponto muito importante, todos os vereadores nesse sentido, o santinho, gente, mais do que você simplesmente jogar na casa de uma pessoa, você vai estar perdendo o seu voto, vai complicar o voto do prefeito, e ainda assim, você vai estar denegrindo a sua própria imagem. Cara, não tem essa necessidade. Doni, a gente é amigo há 10 anos, né? Você é meu professor, tudo. Então, assim, você sendo um vereador, se você chega até a minha casa e me entrega o santinho na minha mão, essa questão, ela vai ser muito mais... assim, vai ser muito mais de credibilidade. Eu vou acreditar ainda mais em você
porque você tá me entregando aquele santinho, porque você se importou de vir até a minha casa, não simplesmente jogou para dentro da residência. Eu sei que vocês, vereadores, contratam pessoas nesse momento para poder fazer esse trabalho, mas então contrate pessoas que vai levar a sua bandeira, entendeu? Que vai fazer por você, não ficar simplesmente jogando, porque isso, além de trazer o desgaste, traz sujeira, as pessoas acabam jogando na rua e com isso não ajuda o setor da limpeza, e a gente sabe que é de fundamental importância. Agudos sempre foi uma cidade muito limpa, as pessoas que nos visitam, eles sempre falam isso, então por favor, se atentem a isso. E outra coisa, se você publicou alguma coisa no Facebook, se você fez alguma desses questionamentos, cara, esteja aberto a ser criticado, esteja aberto a poder ouvir a outra pessoa, tenha um mínimo de sensatez, de compreensão, é a única coisa que a gente pede nesse momento. A gente já está num momento debilitado de uma pandemia e tudo mais, a gente sabe que os nervos, de certa forma, eles estão à flor da pele, mas cara, não adianta você querer fazer ameaça, não adianta você querer chamar no privado, fazer nada disso, porque você não vai convencer ninguém, só vai mostrar ainda mais que sem o poder, você mostra a sua incompetência. Porque se hoje você não tem o poder, você já tá querendo esculachar as pessoas, já quer fazer algo ruim, imagine depois de eleito, imagine depois que teoricamente vai ter esse poder. Não tem necessidade disso. Eu quero acreditar que vocês são muito mais do que simplesmente intrigas, são muito mais do que buracos nas ruas e do que lixo. Beleza, galera? Vai lá, Doni. Pessoal, e pegando isso aí que o Franklin falou, entendeu? Né, e ele já dando alguns exemplos aí, como ele falou, faça a sua candidatura, faça, né, a sua campanha, ela realmente limpa. Falou da questão dos santinhos lá, né, de tudo isso aí. E para de querer, por exemplo, sair de carona com algumas situações, né? Num determinado momento, na semana passada, fiz uma visita, né, num evento, né, de uma amiga nossa, no pessoal da igreja lá, né, tal, que eles fazem toda semana um evento social, tudo, né? E aí tinha muitas pessoas lá, né, pessoas, né, carentes participando lá também. E nesse dia, né, tinha um candidato fazendo campanha lá, né, aproveitando-se das pessoas, entregando seu santinho, falando, né, da sua campanha lá naquele lugar, sabendo-se da ingenuidade das pessoas que estão lá. Até esse candidato ainda disse né, para o pessoal lá, né, que quem fornece as coisas lá, quem ajuda lá, não sei o que, né, deixando claro que seria ele. Então, tipo, já pedindo voto, meio que sabendo-se da ingenuidade das pessoas, mostrando para eles lá, ó, se caso não tiver eleito lá, o ano que vem, não vai ter mais esse projeto social, né, tal. Então, gente, né, a gente tá tentando o quê aqui? Multiplicar pessoas de bem, as pessoas de bem da nossa cidade. Então, para isso, você aí que conhece uma outra pessoa, conhece uma outra, ajuda a instruir sobre isso, tá bom? Até chegar nessas pessoas, né, um pouco mais carentes, vamos dizer assim, para que ela não caia nesse tipo de conversa, tá bom? É assim como a gente fala sobre compras de votos, não é verdade? Como todo ano o pessoal fala isso, todo ano o pessoal fala isso, vai comprar lá por 50, vai comprar lá por 100, então assim, o candidato lá tá comprando, tá dando tanque de gasolina, tá dando isso, tá dando aquilo. Por favor, gente, né? Isso aí, a compra de voto, ela é momentânea. Se você vendeu o seu voto, automaticamente a pessoa que, né, o vereador, o candidato que vendeu o voto, ele não te deve mais nada. Ele não te deve mais nada. Isso. Então, a gente precisa acordar, pessoal. Falando-se de outras situações, como o Franklin falou da campanha nas redes sociais, como ele falou, gente, você fez sua publicação lá, a gente está vendo algumas lives, alguns vídeos super interessantes, e tem alguns que colocam temas. Tem gente que está falando sobre um tema, por exemplo, da saúde, outro falando um tema lá da educação, entendeu? E se tiver alguma outra pergunta ou um questionamento que você não concorda, né, guarde para você. Se você não concorda ou você quer responder, né, beleza, de forma leal. Responde, entendeu? Mas, né, não vai bloquear a pessoa, ameaçar a pessoa, como foi falado, entendeu? A gente já disse na outra live, né, que nós, né, eu e o Franklin e eu, nós não temos vínculo político com ninguém. Por isso que nós estamos fazendo essa live, para ver se faz o povo acordar um pouquinho mais, entendeu? Então, não tô nem preocupado com perseguição, com isso,
isso, com aquilo, entendeu? Então você também, eleitor, seja assim, tá bom? Uma pergunta muito legal que eu fiz ontem no Facebook, e gerou uma discussão, as pessoas mandaram mensagem lá ontem, não é verdade, Gordinho? É isso Uma pergunta, resumindo para vocês aqui, bem simples. Se você, eleitor, né, está defendendo algum candidato, né, você vai votar em algum candidato e você está até fazendo campanha para ele, né, candidato, então eu deixei a pergunta lá, né, se você não tem nenhum benefício, não está sendo pago para isso, se você não é parente, se você não é funcionário, né, público, né, então você não está dependendo da prefeitura. Se você não tem empresa que vai prestar serviço na prefeitura depois que esse candidato for eleito, ou se você não vai ser assessor, você não for nada disso, você comentasse lá na nossa publicação. Se você não tivesse vínculo nenhum com o candidato, era para comentar lá. Por que isso? Porque as pessoas, né, a gente está vendo aí mais de 270 candidatos. E nós, por exemplo, eu e o Franklin, nós não temos candidato ainda. Nós não temos ainda para quem a gente vai votar, nem para prefeito, nem para vereador. Né? Então, o candidato, ele tem que nos convencer. Talvez algum candidato está assistindo a live, assiste depois e fala, nossa, mas para quê? Eu vou conquistar o voto do Doni e do Franklin? 2 votos só? Né? Eu preciso de 300, 200, sei lá quantos votos. Eu vou atrás de outras pessoas, na verdade. Não vou perder tempo com os dois. Mas talvez esquece que essas pessoas, elas também influenciam outras pessoas. Então esse é um objetivo, né, da nossa live, do nosso pensamento, não é verdade? A gente sabe que por trás de nós, a gente pode influenciar outras pessoas. E a gente já sabe disso, entendeu? Que tem algumas pessoas, tem alguns seguidores, algumas pessoas que estão até esperando para ver a nossa lista lá dos 13 vereadores, não é verdade? Só para complementar, hoje teve uma pessoa que mandou mensagem para mim, e aí a gente estava conversando sobre voto, eleição, ela falou assim, eu tô sem para quem votar. Você tem alguma sugestão? Aí eu falei, ainda não tem. Porque a gente tá, né, vendo as propostas e tudo mais. E a gente tá vendo que a briga política hoje na cidade, ela tá sendo maior do que o tempo de fazer essas... De mostrar, não falo nem proposta, né? Porque proposta ainda acho que é complicado. Você tem que mostrar o seu plano de governo, que aí é diferente. Mas um plano de governo que seja coerente. Porque chegou um pra gente essa semana que ele tá totalmente errado. E aí a gente vai comentar sobre isso. Então, pessoal, é isso. Né? A gente deixou essa pergunta no Face, mesmo assim, para ver a população. Né? Porque assim como nós, logo, quando decidirmos nosso candidato, nós vamos defender esse candidato, vamos pedir voto para ele, por exemplo, assim, eu vou estar votando para candidato X, né, por causa disso, porque eu acredito nas propostas dele, por causa disso, né? Então, é isso, né? Já que a gente é obrigado a votar, então faça isso com consciência, entendeu? Então vamos escolher mesmo com pensamento, mesmo legal. Então, vereadores, o povo acordou, gente. As pessoas estão preocupadas mesmo com a nossa cidade, entendeu? Então não adianta mais querer só ficar comprando voto, ficar formando um grupinho, né? Ficar denegrindo imagem de vereadores, de outros vereadores na rede social, criam fakes e postam lá. Outro dia eu vi uma postagem lá de um carro tudo quebrado lá da prefeitura lá. Uma caminhonete lá. Eu até sei quem conduz a caminhonete, quem trabalha com aquela caminhonete, porque é pai de uma ex-aluna minha, um cara que eu vejo para todo lugar trabalhando, todo lugar que eu vejo aquele cara tá trabalhando. Então as pessoas pegaram e colocaram foto do carro tudo quebrado lá, né, tal, como se o cara tivesse quebrado, ou se a administração tivesse quebrado. Meu, talvez nem sabe por que o carro tá quebrado daquele jeito lá, na verdade. Então, talvez nem é só ele que usa, depende só dele. Talvez, por esse cara também ser candidato, as pessoas talvez acham ele um cara forte, né, vamos dizer assim. Então vamos dar um jeito de denegrir a imagem dele, né, tal. Outro dia eu vi uma postagem também, de um pessoal colocando, também era fake também. Alguma coisa escrita assim, de vereador que teve um caso extraconjugal, alguma coisa assim, logo vamos citar nomes. Gente, a gente precisa, né, do representante nosso lá, do vereador, do prefeito lá, dele como um todo. A gente não precisa, né, ficar sabendo lá do que ele fez, do que ele não fez, que não tem nada a ver com a função dele de vereador. Por isso, não só os vereadores que estão fazendo a sua campanha, né, como seus assessores, o pessoal que está trabalhando, todo mundo por trás, vocês precisam saber qual é a função verdadeira mesmo do vereador, né, para poder divulgar mesmo, né, o trabalho dele e pedir o voto.
entendeu? E não ficar talvez denegrindo outra pessoa, né, para que outras pessoas não votem nele. Pra querer Me desculpe, se mas promover. isso não cola mais, né? Querer se promover, denegrindo a imagem de outra pessoa. Doni, você acabou falando um ponto muito importante. Gente, pelo amor de Deus, se a pessoa ela utiliza de uma ação social para poder querer mostrar quem ela é, para poder querer ganhar o voto, essa pessoa nada mais é do que uma pessoa oportunista, uma pessoa que a gente não precisa para nos representar. A gente precisa de uma pessoa que seja coerente, uma pessoa que não dependa de uma ação social, uma pessoa que não depende de mentiras para poder estar lá, para poder nos representar. Já chega disso aí. Vamos abrir a cabeça, vamos pesquisar, vamos ver as propostas, né? Como eu falei, eu não sou adepto a esse nome, mas é assim que os vereadores que são pré-candidatos eles tratam, tá? Então vamos ouvir as propostas, planos de governo, para ver o que a gente tem aí para a gente poder escolher, que é o nosso melhor, né? Vamos gastar aí um tempo, né? Que vai ser um tempo necessário para que essas pessoas que entrem, eles, de certa forma, ajudem o prefeito a trabalhar, eles possam buscar recursos para a nossa cidade e possam entregar algo de bom para a gente. Já chega, a gente está cansado de viver à mercê de pessoas que só querem fazer o mal, de pessoas que só querem ganhar dinheiro, de pessoas que só querem se promover à custa de situações que não tem que ser feitas, gente. Pelo amor de Deus. E aquele negócio, né? A gente tem que parar também com esse negócio de achar assim, eu sou candidato, né? Então eu vou estar à disposição da população. Não, Tal. para. Meu, a gente sabe que não é dessa maneira, entendeu? É você que tem que ir pro campo. A gente falando, por exemplo, do funcionário público. É você que tem que, né, tirar o bumbum lá da cadeira lá, né, e tirar os dias da sua semana, né, tem lá tantas X horas que você Tem que, da teoricamente, sessão, cumprir. mas outros dias, né, nos outros horários, vai dar um rolezinho pela cidade, entendeu? Né? Vai ouvir um pouquinho mais a comunidade, vai numa escola, vai, por exemplo, no posto de saúde, fica por um tempo lá, né? Ouve a população, ouve os funcionários, entendeu? Não fica falando assim, vou estar à disposição a todo momento lá tal. Outra coisa, Doni. Eu acho que a gente vai falar da mesma coisa. Só engajando isso, vamos ver. a gente também viu nas redes sociais candidato dizendo que não vai ter mais o seu pelo amor de Deus, sua sala gente. lá na Câmara, se ele for eleito. Amado. Ele quer transferir a sua sala de vereador para o bairro dele, onde ele mora. Não existe. Meu, vereadores, candidatos a vereadores, vocês não vão ser vereador de bairro. Isso. Vocês vão ser vereador da cidade. Quantos bairros nós temos na cidade? Eu nem sei quantos tem. Mas Lotado, vamos parar para pensar. Tá lotado. Vamos imaginar que cada vereador fala isso. Eu vou ser o vereador do seu bairro, né? Eu vou olhar mais pelo nosso bairro aqui. Aí a gente não precisaria de 13 cadeiras. A gente precisaria de uma quantidade exata do que a gente tem de bairro. E aí foge de uma situação ainda pior. Não é isso que a gente precisa, gente. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Você não vai ser vereador do seu grupo de amigos, das pessoas que te cercam. Você vai ser vereador de uma cidade que tem aí quase 40 mil habitantes. Entendeu? É para atender a todos. Aí, ó. É para atender a todos. Nesse caso, muito obrigado, Cezinha, pela informação. A gente precisaria de 41 vereadores. Gente, sem necessidade alguma. A gente não precisa de líder de bairro. A gente não precisa de sindicalista. A gente não precisa de pessoas que ficam sendo assim, representantes, porta-voz de bairro, para ver buraco, para ver sujeira. Não. For assim, a gente vai montar associações de bairro. Eu acho que a nossa cidade já cresceu bem para ter associações de bairro. Eu acho super interessante isso aí. Mas, eleitores, então, já orientem os candidatos quando for até a casa de vocês aí para pedir o voto. Principalmente quando eu falar isso, vou ser o vereador de bairro. Não, vai ser vereador da cidade. Isso. E eu lembro muito bem do que a gente falou na live passada, onde a gente disse o seguinte: esses vereadorzinhos aí, que anda bloqueando os outros, né, porque não vota nele, ou porque criticou nas redes sociais, esse tipo de coisa, né, ele tá enrolado, gente, porque se for eleito. Porque, assim, ele teve lá 300 votos. Então, se ele for eleito, ele não vai, né, governar só para os 300. É para todo mundo, né, para toda a cidade. Se for assim, a gente divide, então, o salário dele pelo número de pessoas que votaram nele. Se for assim, a gente vai ter todos os prefeitos eleitos. Porque se a gente já tá trabalhando com vínculo de afinidade, a gente tem que acabar com a democracia, a gente tem que acabar com as eleições.
Gente, vamos mudar o nosso princípio, vamos mudar essa questão, assim, sabe, tapada mesmo. Vamos abrir a nossa mente, vamos procurar saber, vamos entender que essa situação que estão sendo falada, que está sendo aí entregado pra gente, tá totalmente errada, gente. A gente não precisa disso. É isso aí, como o Rogério ele já falou, o vereador ele é funcionário do povo, entendeu? Então, ele vai servir para todos, entendeu? Então não adianta, né, formar grupinho, esse tipo de coisa. E vocês também, talvez, um candidato foi lá, né, falou para você lá, pediu o seu voto, tal, não sei o quê, e ele é seu amigo, tal. Meu, se ele é seu amigo de verdade mesmo, né, se você vê que ele tem potencial para ser vereador, né, que ele é um cara que estudou para isso, que ele sabe a função do vereador, que ele vai administrar a cidade, que ele vai representar mesmo a população, amém. Aí você vota no cara mesmo. Não vote nele só porque ele é seu amigo. Porque é do seu bairro. É, entendeu? Porque se ele for seu amigo mesmo, sabe ele o que vai que eu entender. acho mais engraçado? Na maioria das vezes, a gente acaba, eu vou falar a gente no sentido generalizado nesse contexto que a gente está falando, tá? A gente acaba elegendo pessoas de bairro e no final das contas não é as pessoas do seu bairro que acaba te atendendo. Quando você mais precisa. São pessoas de outro bairro, até porque uma das primeiras coisas que o seu representante de bairro faz é sair do seu bairro. Aí ele vai para outro bairro e não te representa mais. Na maioria das vezes acontece isso. Não, mas imagine só, vamos imaginar, você é candidato a vereador, você é daqui do meu bairro, né, aqui próximo do Santo Antônio aqui. Aí você é eleito, beleza, eleito representando meu bairro. Por algum motivo, eu tenho que mudar daqui do bairro, né? Sei lá, comprei uma casa em algum outro lugar, uma casa melhor, né, tal. E aí eu vou pra lá, o que eu vou fazer então? Já perdi meu representante do bairro, eu vou ter que ir lá procurar o outro vereador do bairro lá para me representar, então, né? Já pensou? Né? Pelo amor de Deus. Para, gente. Vamos pensar mais um pouquinho, tá bom? Pensem realmente nas propostas. Tem muita coisa legal aí no Facebook, né? A gente vai citar alguns aqui que a gente viu, tá bom? Né? A gente vai Vamos citar começar por aqui, vamos falar de coisa ruim para depois falar de coisa ruim. boa. É verdade, vamos começar de coisa ruim. Vamos lá. Então vamos dar nome aos bois. Bom, vamos lá. Você tem a imagem aí, né? 5 motivos para votar. Caléo Melo. Cara, me desculpa, mas olha o primeiro tem motivo. situações que você fala que não são coerentes. E aí tá a primeira. Vai reduzir o salário de todos os políticos de Agudos. Para, gente. Pelo amor vereador de nenhum Deus. tem o poder de fazer isso, de reduzir salário dos políticos, seja vereador, secretário, prefeito. Não, vereador não tem. O que ele pode é continuar. Outra coisa, essa questão da transmissão ao vivo e de fiscalizar essa situação da saúde, blitz na saúde, a gente não precisa de que somente um vereador faça. Isso nós mesmos podemos fazer. E isso nós, como eleitores e como cidadão que utiliza desse benefício que seria a saúde em si, a UPA, a gente pode reportar para as pessoas que são responsáveis. A gente vai ter pessoas lá responsáveis que, de certa forma, vão acabar nos atendendo. A gente sabe de questão de afinidade, que uns atendem melhor, outros pior. Isso aqui não precisa um vereador fazer. Um vereador, ele tem que fazer outra coisa. O vereador, ele vai ter que estar pautado para fazer outras situações. A gente não precisa disso, tá? Segundo, criação de um canil comunitário que se encontra em situação de rua, terão a oportunidade de ter o seu lar. Isso aqui é você chamar as pessoas que gostam do animalzinho para perto de você de uma situação que não cabe a você. Pelo amor de Deus, a gente não vai precisar dessa questão de criação de um canil comunitário. A gente já tem um canil, entendeu? Essa questão desse plano, ele tá, ao meu ponto de vista, errado. Seria diferente se a gente tivesse em um outro lugar específico, talvez, para isso, mas não necessariamente você fazer uma criação de um canil comunitário. Né? Até porque a maioria das pessoas que tem os seus cachorrinhos aí, né, os seus animalzinhos, eles acabam deixando o bichinho solto na rua. E aí, se você for falar isso, vamos fazer um recolhimento, você vai recolher uma certa quantidade, porém, a maioria vai ser das pessoas que já tem esse animalzinho, que já cuida dele. O problema está na questão das pessoas. As pessoas precisam pegar o animal e cuidar dele. Aí é totalmente diferente. E não tem porquê a maioria das pessoas ficar atrás disso, gente. Entendeu? A gente tem outros setores que são responsáveis para poder fazer isso. A gente já tem um canil dentro da nossa cidade. Tudo bem, canil pode ser privado, porém, dá para se fazer parcerias, dá para tentar, sabe, de certa forma.
pelo amor de Deus. Não, então, não adianta o candidato pegar e falar que vou criar, vou fazer, né? Então, eleitores, né? Vereador não é essa a função, tá bom? Não. Ele pode até propor, não é verdade? Ele pode propor, eu tenho a ideia de criar um canil comunitário mesmo, né? Por causa disso. Como a gente vê que tem alguns defensores mesmo dos animais e tal. tá certo. Então, é gente que já viveu isso aí mesmo. Como se reportar para poder conquistar o voto, então, entendeu? Então, são coisas, né? Não vem com esses 5 motivos que não convence a Não gente. convence. É claro que nós somos só 2, Só 2. mas com certeza a gente vai multiplicar muito mais, tá bom? Em outro momento a gente vem falar de outros de candidatos e é claro que a gente vai voltar nesse, porque tem algumas outras coisas ainda que ele tá também fora da curva. que tá bem Pelo fora. amor Beleza? de Deus. Mas como o tempo nosso é curto, vamos para outro aí. Bora, próximo. Passou a parte ruim? Passou. Vamos lá. Vamos lá. André da Papelaria, né? Eu conversei com o André da Papelaria essa semana. Realmente vi que ele é um rapaz, né, além de ser jovem, um rapaz com ideias totalmente para frente. Um cara Pessoa de bem. muito do bem. É um cara muito legal. Por quê? Quando eu fui conversar com ele, ele sabia muito bem que eu também não tinha candidato e que eu não trabalho para candidato nenhum, não visto bandeira de ninguém, e ele sabia muito bem disso. Mas ele sabe que eu também gosto de eventos sociais, trabalho social. E ele já tem um trabalho social, entendeu? Muito interessante. Então, é claro que a gente vai ficar falando disso aqui, mas é um cara que eu conversei essa semana, que realmente ele tá aí, né, para merecer o voto de algumas pessoas, um cara com ideais, um cara bem, uma pessoa do bem, que realmente vale a pena você receber na sua casa para ouvir as propostas dele. Isso. Tá bom? É um cara que a gente recomenda aí, tá bom? Próximo. Fran Matos. Não sei se a Fran tá assistindo aí, mas ela tava aí em algum momento. Fran Matos. Já tô acompanhando os vídeos faz um tempo, né? Ela tá que fazendo não uma vou série esquecer. muito legal, viu, pessoal? Não- Pessoal, chama Politizando. Não Bem vou legal. esquecer do dia 26, que ela vai falar de esporte, Sobre que é a esporte, nossa área. isso. E, né, tá tudo bem discriminadinho, muito bem Esclarecedor. inteligente lá. Então, é uma pessoa que também vale a pena. É claro que você não vai votar na pessoa simplesmente pelo que ela tá fazendo nas redes sociais, né? Se você tiver a oportunidade para procurá-la, com certeza ela vai estar Visita na sua residência Isso. para tirar dúvidas. É uma pessoa muito legal Uma também. pessoa que a gente viu e ela comentou a nossa live, comentou Isso. algumas postagens com inteligência, entendeu? Mesmo sendo criticada por alguma coisa ou outra, ela não nos bloqueou, Isso. né, como o Kalel Melo fez, entendeu? Então é uma pessoa que vale a pena, né, também para vocês ouvirem, tá bom? A crítica, ela Nós não tem que somos saber donos da digerir aquilo e ela tem que saber reportar no melhor momento. Entendeu? Então, se a gente estiver criticando, a gente está criticando por mal. Uhum. A gente está criticando porque a gente quer o melhor para nossa cidade. Entendeu? E isso é necessário. Segundo. O próximo é o Cezinha, Tá aí na live né, com a que tá aí na gente. live aí junto com a gente também. É meu amigo de longa data, é um cara, né, para mim super inteligente, né, trabalha na prefeitura aí, eu não sei nem quantos anos, né, trabalha no setor de convênios também, entende de tudo quanto é tipo de setor ali diretamente da prefeitura, né, até de captação de recursos, o cara sabe, né, muitas coisas. Eu conversando com ele, ele falou: Doni, tem coisas que não é vereador que consegue, é a própria prefeitura, porque o convênio tá lá, a verba tá lá em tal lugar, né? Não é o vereador, realmente aquilo lá já está lá. pessoas Ele confundem precisa demais, realmente, né, só de projetos, né, de projetos bem elaborados para ser desenvolvidos. Então precisa do quê? Né, de pessoas de bem lá na prefeitura que possam levar esses projetos lá, né? Como é que tá a nossa live? Será que tá travando de novo? Acho que a internet nossa é por causa do vento, tempo de chuva, acho que por isso aí fica. Tá meio complicado, mas vai dar tudo certo. Então, o Cezinha também é um outro rapaz, candidato a vereador, que eu também conversei com ele essa semana. E também Pessoa acho que a gente viu e ela comentou, é uma outra pessoa que a gente recomenda também para vocês ouvir as propostas, poder receber, né, um pouquinho mais as suas ideias aí, tá bom? Eu tô vendo a Silvia ali, que é professora também da FAG lá. Bloqueou! O quê? Ela perguntou, o Kalel bloqueou vocês? Bloqueou a gente, Silvia, você acredita? Eu vi ali a Silvia, lembrei que ela também estava comentando que ela também não tem candidato. Ela também quer ouvir as pessoas falar, ela quer saber quem é o candidato, entendeu? Quem é o histórico, entendeu? Então as pessoas de bem estão ansiosas para isso, entendeu? Isso. Próximo. Bora.
O Alex da Horta. Alex da Horta também é um outro rapaz que eu encontrei no comércio no sábado, enquanto a gente estava fazendo um evento social lá. Ele com um amigo dele, né, o Robinho, também estavam lá pela cidade, levando o Santinho, conversando com as pessoas. E o que me chamou a atenção nele foi que ele, né, meio cabisbaixo, ele veio assim, Doni, tá muito difícil pra gente conquistar o voto da população, porque as pessoas estão descrentes, né? As pessoas estão não estão nem aí mais para vereador, entendeu? Né? Então ele tava assim meio tristão assim para baixo, né? E a gente no meio da conversa, ele mesmo, né, falou, não, mas eu não vou desistir, isso vai me estimular ainda mais, porque a gente precisa fazer o novo, a gente precisa mostrar a Sim. nossa cara. Então, nós que somos pessoas de bem, a gente precisa ir no campo mesmo e procurar as pessoas e falar, independente de que o pessoal está descrente, tudo, e tentar fazer com que ele seja convencido pela ideia, pelo histórico, né, pela pessoa. Então, Isso. eu gostei Conversei muito com dessa ele palavra. ontem. Ontem ele acabou indo lá em casa, a gente conversou um pouco. Então ele tá com as ideias muito legal mesmo. É bem isso que você tá relatando aí pra gente, Tony. Né? Tá E bem ele, legal. só lembrando aquele negócio que a gente falou de vereador de bairro, ele é lá do Parque Pampulha. E lá ele tem um projeto, né, de uma área social esportiva lá, que ele já viu o lugar, ele visualizou o lugar. E ele pretende fazer esse mesmo lugar Ele falou em isso pra 3 mim. bairros da cidade. Isso. Entendeu a diferença? Você É, pega algum detalhinho, o cara não quer. Não é porque eu moro no bairro que eu quero trabalhar só pelo meu bairro. muito pelo Beleza? contrário, tem que pensar e escolher alguém que vai pensar no todo, vai trabalhar pela cidade, por todos nós. Uhum. Próximo. Beleza? O último que a gente O vai último relatar aí é hoje. o Luiz Augusto, o nome dele, Luiz né? Augusto Guimarães. Luiz Augusto Guimarães, assisti um pouquinho da live dele. A live dele de ontem, não sei se todas as lives dele são iguais. São Mas a iguais, de são ontem iguais. parecia esse mesmo debate nosso. Ele estava de frente para a câmera, desabafando, né, com o que ele estava vendo da situação da nossa cidade. Não só da prefeitura, dos vereadores, mas até mesmo da campanha dos outros. Isso. Ele estava comentando lá, não sei se aconteceu com ele, mas se entrou algum hacker, entrou algum fake lá nas publicações dele lá e comentou alguma coisa, não sei, mas ele estava muito bravo, vamos dizer assim, né, com a situação. Então, ele automaticamente ele falando dele, o porquê que ele quer ser vereador, tal, mas ele já batendo também na mesma tecla que a gente, falando, população, vamos acordar, né? Pare de votar na pessoa porque é seu amiguinho, ou porque ela te deu uma cesta básica, ou porque te ajudou nisso, te ajudou naquilo, te deu uma lombada, né, em frente à sua casa, aí tal, não sei o quê, te atendeu lá quando te deu Até porque isso não é nada demais, isso é É. seu por direito. te Tá? deu Só pra lembrar. a receita e foi lá pegar o remédio pra você. Meu, ele tava dessa maneira. Então ele me chamou muita atenção. É claro que eu já acompanho assim, porque na outra eleição ele também saiu candidato. Você vê que é uma pessoa muito educada, uma pessoa de Deus, assim, né? Assim, bem interessante, que também é uma outra pessoa que a gente recomenda para que você Possa analisar, ouvir as ouça as propostas. propostas. Dá uma procurada aí na internet. Como a quem é gente ele. falou, a gente não está fazendo campanha de ninguém. Nós não Muito pelo temos contrário. com ninguém. Mas assim, algumas pessoas que a gente encontrou e falou pessoalmente, alguma coisa que nos chamou a atenção aqui, seja para o bem ou seja para o mal, né? A gente vai comentar aqui, entendeu? Por isso que pode ser que nem a gente falou aqui, 1, 2, 3, 4, 5 nomes, né? Que a gente falou. Tem outros que a gente vai falar, com certeza. O Rogério Gibilinha ali mesmo. Isso. Ele já mandou mensagem no privado já também, ele quer conversar com a gente. Isso. Com certeza A Nádia ele vai também. procurar. A própria Nádia, que entrou Isso. na outra live Não também, sei se já ela comentou, entrou nessa, entendeu? mas. É que assim, então, nessa daqui a gente escolheu esses, e provavelmente na outra a gente vai trazer também, né? O Rogério, ele sabe vídeo Clica aí, interrompido. clica aí. Aperta o play ali. Hã? Acho que voltou. Acho que voltou. Ah, hoje tá travando. difícil, Tá hein? difícil a internet, que é o vento. Pelo Tá ventando, amor. tá levando a internet. O Rogério, eu até comentei com ele logo que ele lançou a campanha dele, né? A única coisa que eu não concordo, assim, com a situação política da cidade é alguns partidos. Alguns partidos escolheram alguns candidatos que aparentemente parecem ser bons, assim, interessantes e podem angariar alguns votos, mas dependendo do partido, tá fazendo isso só pro partido, para favorecer um ou outro candidato dentro do partido. Então,
trabalhem bem, trabalhem direito mesmo, que se for da vontade da população mesmo, aí você vai estar dentro. E com certeza, acho que depois que acabar tudo isso aí, nossas lives vão continuar, né, Gordinho? Ó, a gente tem Né, ano que 5 vem- minutos agora. Você quer falar sobre prefeito ou reeleição? Vamos reeleição? Qualquer coisa Prefeito deixa, nós deixa pra próxima primeiro deixa semana, pra depois, porque não vamos precisar mostrar no site também. né? Isso. Porque teve troca aí de prefeito, de vice-prefeito, a Isso. gente precisa. Bom, reeleição, quer começar? Não, pode ser você, vai. Bom, por que a gente escolheu o tema reeleição? Foi a mesma coisa que a gente colocou o tema de vice-prefeito lá. Né? Porque é algo que também gera discussão. Entendeu? As pessoas se perguntam, tal, né? Tal. Então a gente vai ouvindo algumas outras pessoas. Até teve um professor, né, que comentou uma publicação nossa, cara, eu nem lembrei o nome dele, cara. Puxa, lá do News, lá. Professor de português. Puxa, eu esqueci o nome dele. Vai me matar. Ai, caramba. Puxa, esqueci. O filho do Robertinho. Ai, eu lembro até o nome do pai, mas não lembro. Acho que eu não sei, não. Ai, Não meu é que é Deus. palmeirense? Acho que sei lá. Não, beleza. Um professor comentou ainda também lá que ele falando assim que ele não vota para ninguém, nem para reeleição como vereador e nem talvez vereador que está pleiteando ser vice-prefeito ou prefeito, né, também. Então, é por isso que a gente também trouxe essa questão aqui da reeleição, que a gente vai dar a nossa opinião. Eu, particularmente, eu não concordo com reeleição, porque eu acho que 4 anos é muito tempo para poder se trabalhar, entendeu? Eu acho que em 4 anos dá para se fazer muita coisa, entendeu? Então, eu acho que eu não posso mudar, mas é o Marco Aurélio, Ah, eu meu falei Deus que do era o céu. Marco, você falou É o que Marco, não. é verdade. Ah, tá Eu sei que eu vacilando, fugi. ele é Perdão. palmeirense. Valeu, Jorge. Valeu, Luan. Então, o Marco também tinha comentado isso aí com a gente. Então, é uma opinião minha, tá bom? Eu não concordo com reeleição, né? Porque eu acho que 4 anos são muitos. E também, eu acho que dentro de 4 anos ali, já vai se formando novas lideranças, novos candidatos a vereador. Então, acho que o tempo de todo mundo passa. Isso. Então, eu acho que 4 anos já é muito bom. Eu acho que se tiver reeleição, acaba se acomodando com a situação, né? Então, acaba criando alguns vícios, Isso. né? Então, eu acredito que não vale a pena existir reeleição. Eu acho que é alguma coisa que deveria mudar no Brasil todo, né? Então, prefeito, deputado, presidente, senador, governador. tudo. Porque imagine, por exemplo, nós temos aí 270 nomes de candidato a vereador. Só pode 13. Com certeza, né, bons nomes vão ficar de fora. Isso. Mas imagine, por exemplo, um bom nome lá ficou de fora e ele ficou de fora por 3 votos, por exemplo. Com certeza, não tendo reeleição na próxima eleição, A chance a dele entrar é chance maior. dele entrar é muito maior. Até porque vai livrar a cadeira dos outros 13. E lógico. também ele vai, né, trabalhar para isso, não é verdade, né? Ele vai pensar comigo, opa, peraí, mas eu tenho mais chance para a próxima eleição. Durante esses 4 anos eu já vou continuar fazendo, então, a minha campanha, o meu trabalho, mostrar quem eu sou e tal, e vai acontecer sempre esse rodízio. De 4 em 4 anos vai trocar. É a minha opinião, Gordinho. É isso aí, ó. Eu acredito no seguinte: a reeleição eu equiparo ela ao ciclo. Por que ciclo? Porque ciclo se inicia e ciclo termina. Quando você tem a oportunidade de 4 anos, iniciou-se um ciclo. Ao findar desses, término, lógico. Porém, se, cara, você não desenvolveu nada dentro desses 4 anos, se você utilizou desses 4 anos para promover só a você mesmo, já nem podemos te considerar como uma pessoa para uma reeleição. Tá? Eu também sou daquela opinião que não concordamos com a reeleição, pelos mesmos fatores a qual o Doni já citou, tá? Porque a gente não acredita, né, nessa questão de sempre os mesmos. A gente acredita que a renovação ela é necessária e com a renovação a gente tem novas ideias, a gente tem novas pessoas com jeitos diferentes para trabalhar e ainda assim com o gás renovado. Porque a gente tem visto muito que pessoas têm utilizado da eleição para poder se aposentar nisso, para poder fazer isso como se fosse a sua profissão mesmo. Mas, cara, se ser vereador não é uma profissão, entendeu? E assim, as pessoas acabam confundindo essa situação. A gente não precisa de pessoas que ficam aqui, ó, sugando a gente o tempo todo, tá? Fique lá 4, 8, 16 anos, 20 anos, a gente não precisa disso. A gente precisa de pessoas que nos representem. E é por isso que a gente não acredita na reeleição, porque dentro
da reeleição, existem pessoas que acabam se acomodando. Se a pessoa se acomoda, já era. O cara deixa de trabalhar a seu favor e trabalha só para si próprio, para um bem que é só para ele. Por quê? Porque ele sabe que naqueles 4 anos de novo, ele tem chance de entrar e assim consecutivamente. Beleza? Bom, pessoal, essa daí é a nossa opinião, entendeu? É claro que a gente respeita todas as outras opiniões. E para finalizar essa questão da reeleição, eu acredito, né, não todos, é claro, mas alguns, né, vereadores, né, eles usam principalmente seu último ano, né, de mandato para já fazer a sua campanha. Isso. Né? Então Que é o que a gente já mais tem tem um visto. salário legal, né? Então consegue ser superior até outros candidatos que estão chegando aí. Quantos e quantos candidatos a gente viu aí que falando assim, ó, tô fazendo uma campanha limpa, não tenho dinheiro para contratar cabo eleitoral, que isso, que aquilo, tal, né? Então isso acontece, né? Então com diversos vereadores, candidatos que têm oportunidade, né, de poder chegar lá no pleito, não é verdade? E se continuar existindo, né, as pessoas votando em reeleição, nunca vai haver a mudança mesmo, entendeu? Isso. Eu acho que 4 anos está muito bom, tá bom? Mandar um abraço pro Beleza? Sérgio Valentim. É isso aí, nosso ponto É claro de que vista. é o que a gente acha e a gente respeita. Faltou prefeito, a gente fala na próxima quarta. E para finalizar, nós vimos uma frase, né, publicada. Até foi legal porque o Jorge ali em cima, ele falou sobre o prefeito de Colatina. E a gente muito viu essa semana, até assisti muitos vídeos, marquei o dono em alguns, né? Que as pessoas, elas no Brasil todo, tá equiparando os seus candidatos ao prefeito de Colatina. E aí a gente viu uma frase que é muito legal. Nossa, Quer você super falar legal. ou falo eu? Não, pode falar que depois eu vou comentar em cima. A frase é o seguinte, assim, ó. Todos queremos um prefeito igual de Colatina. Isso é ótimo, plausível. Porém, a gente não precisa ser igual aos eleitores daqui. A gente tem que ser igual aos eleitores de lá. Sabe o que ele fez? Eles não venderam seu voto. E é por isso que ele entrou, e é por isso que ele não quer a reeleição. E, se necessário, ele volta ao poder, que nem ele já citou no momento do vídeo que ele fez. A própria mensagem já diz, não é verdade? Todos querem um prefeito, porque a gente vê muita publicação, vídeo dele, né? Ficou super famoso. Até brinquei, né, Frank? Nossa, vamos lá fazer uma entrevista pra ele. Mas, nossa, mas nem dá, tão né? perto, né? Então, aí as pessoas querem, né? Um prefeito igual ao de lá. Então, vamos mudar, gente. Vamos ser eleitores igual aos de lá, então, também, tá bom? Né? Vamos cobrar um pouquinho mais, vamos ser um pouquinho mais inteligente, né? Vamos movimentar mais pessoas de bem, vamos ser multiplicadores das pessoas de bem, Isso. pessoas que querem ver o melhor da nossa cidade, pra gente não ficar depois só no Facebook lá reclamando da saúde, reclamando da educação, reclamando do transporte, reclamando do asfalto, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando da briga na Câmara dos Vereadores. Não, gente, né? Vamos mudar. Vamos nós, então, mudar, vamos nós acordar, tá bom? É isso que a gente quer, beleza? Beleza? Vamos ser, então, eleitores igual a de Colatina. Não vende o voto. Porque um gás, uma conta de água, uma conta de luz, ela vai te gerar mais dor de cabeça do que descanso para sua cabeça. Ó, uma coisa e uma dica, gente, não tem nada que paga nesse mundo. A gente colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Porque quando você não deve pra ninguém, está com a consciência limpa, você descansa, cara. E é disso que a gente precisa, de pessoas que nos representam e a gente possa descansar e não ficar só dependendo aí de troca de voto, troca de favor e nada disso. Beleza? Pessoal, mandar um abraço para todo mundo que entrou aí na Muito live. Tinha um obrigado momento, a tinha mais de todos. 35 pessoas assistindo. Agradecer demais. Agradecer demais as pessoas que mandaram comentário. A gente vai republicar de novo essa live. Se tiver alguma pergunta, alguma outra coisa, a gente vai responder, tá bom? A gente pede para vocês para compartilhar com a gente, né? Como eu falei, a gente quer ser multiplicador, né? Né? De pessoas de bem. Agradecer as mensagens, né, de todos vocês aí, tá bom? Né? E as pessoas que nos procuraram. E outros candidatos que tiverem interesse também podem nos procurar. Com certeza na próxima live A gente tá aí à também disposição. vai falar. Como a gente falou, como se fosse uma propaganda gratuita, né? Seja pro Isso. bem ou seja pro mal. Então, pro bem e pro mal, assim, né? Coisas boas e coisas ruins, né? Isso. Que a gente percebe, né? Então, pessoal, ajude a gente. Seja também um multiplicador. Compartilhe essa live. Isso, muito avise importante. os outros amigos que a gente tá fazendo isso. É toda quarta-feira, tá bom? Né? Então, a próxima quarta a gente vai estar aqui no mesmo horário, se Deus quiser, tá bom? Então, vamos que vamos, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite aí, tá? Beleza? E tamo junto, tá bom? Um abraço, muito obrigado, galera. É isso. Tchau.